Bom dia. Hoje, quarta-feira. Hoje nós vamos estar estudando a nossa aula de matemática, certo? Então, nós vamos ver a reta, segmento de reta, e eu preciso que vocês prestem muita atenção. Lembrando que a prof está sempre aqui para tirar as dúvidas, tá? Então, vamos lá? Pegar o livro de matemática. Então, pegue um livro de matemática na página 45. Quem ainda não pegou, dá uma pausinha aí no vídeo, né? E pegue um livro de matemática para que possa acompanhar no livro, certo? Então, nós temos lá na página 45 o segmento de reta. O que é um segmento de reta? Então, observe os 3 caminhos que o rato tem para chegar ao queijo, cada um de uma cor. Então, nós temos ali 3 caminhos. Lembre-se do que você estudou no ano passado e responda: qual desses caminhos está representado por um segmento de reta? Então, chamamos de segmento de reta a figura que indica o caminho mais curto que une 2 pontos. No exemplo, ao lado, os pontos A e B são as extremidades do segmento da reta traçado. Então, representamos o segmento de reta assim, né? A, B e o risquinho em cima, ou B e A e o risquinho em cima. Quer dizer, ele saiu do ponto A e foi até o ponto B, né? Agora, observe os pontos E, P, H, M e trace os segmentos de reta EM, PH. Como é que eu vou fazer isso, prof? Não sei como é que eu faço isso, prof. Então, vamos lá. O primeiro é do EP. Então, eu vou pegar lá do E e levar até o P. Depois, o H e o M. Do H até o M, né? Não, a prof leu aqui tudo errado, né? Da reta. Tá certo. M. Gente, EMPH, né? Usando uma régua. Prof, não tem como usar a régua aqui, mas você pegue uma régua, né? Assinale com X o segmento de cada figura, que é um segmento de reta, e escreva como ele é representado. Como ele é representado? Vamos lá, deixa a prof aumentar para a prof poder ler, senão não consegue. Então, nós temos lá ele veio saiu do R e foi até o H. Ele é um segmento de reta, então eu vou fazer a reta em cima. É isso que você vai fazer. Aí, ele é um segmento de reta? Não é? E o FS é um segmento de reta? Então, você vai olhar, né? E vai estar respondendo a cada uma dessas questões, certo? Aí nós temos lá na página 46, explorar e descobrir. Então, nós não temos como fazer em dupla. Então, você pode estar fazendo na sua casa. Você vai pegar pedaço de barbante, uma folha de papel, fita, né? Alguma coisa que você consiga, uma linha mais grossa, né? E aí você vai estar fazendo lá. 3 dos barbantes devem dar ideia de segmento de reta, representando A, B, C, D ou E, F. Então, você vai estar fazendo com os barbantes, né? O E e o F devem ter 9 centímetros de medida de comprimento. O quarto barbante não deve dar a ideia de segmento de reta. Não pode ser o segmento de reta. No final, mostre seus trabalhos para as duplas e vejam como eles fizeram o deles, né? Nós não temos como fazer esse aqui no final, mas se você conseguir estar fazendo em casa, você pode fazer e mandar para a professora, certo? Tirar a foto, né? E mandar para a professora. Aqui você vai colocar quantos segmentos de reta tem em cada figura.
né? São todos. Quantos segmentos de reta tem em cada figura, né? Neste polígono, cada segmento de reta que aparece traçado é uma... Espera que a prof vai pegar ali. É uma aresta. Então, você vai registrar quantas arestas há em cada polígono e escreva os segmentos de retas do item C são representados. Então, você vai fazer esta e vai colocar também quantas arestas há em cada polígono, né? Então, nós vimos lá já o que é um polígono, o que é uma aresta. Então, vamos lá, um polígono. Um polígono, então nós temos ali a moldura de um quadro dá a ideia de um contorno, que é um polígono. O bambolê dá a ideia de um contorno que não é um polígono, né? Então, aqui você, vamos só ler, né? Você já viu nos polígonos dos anos anteriores. Quando um contorno da região plana é chamada de um polígono? Quando isso acontece? 2. Identifique e assinale os contornos que são polígonos. Quais são os polígonos? Então, você vai assinalar somente os que são os polígonos. 3. Você já estudou também que todo polígono tem lados e vértices e que os polígonos recebem um nome de acordo com o número de lados deles. Vamos recordar e completar. Então, nós temos aqui um polígono que tem 3 lados e 3 vértices. O nome desse polígono é triângulo. Por quê? Porque ele tem 3 lados e 3 vértices. E esse outro? Quantos lados, quantas vértices? E o outro que tem 5? E o outro que tem 6? Como é o nome de cada um deles? Vamos lembrar? Ó, triângulo tem 3, né? Pesquisa. Faça uma pesquisa e descubra o nome dos polígonos de acordo com o número de lados. Quando ele tem 7 lados, como ele se chama? Quando ele tem 10 lados, quando ele tem 8 lados, quando ele tem 20 lados e quando ele tem 9 lados. 5. 4 pessoas se encontram e todas se cumprimentam com um aperto de mão. Qual o total de cumprimentos? Você conhece esse problema? Ele pode ser resolvido com o auxílio da geometria. As pessoas podem ser representadas pelos vértices de um quadrado e cada aperto de mão pode ser representado por um segmento de reta. Faça o desenho e confira a resposta dos lados. Confira, né? Então, aqui você vai estar desenhando. Ele é um desafio, né? Atividade oral ou em grupo. Então, aqui também nós vamos estar lendo. No ano anterior, você viu que o que é uma região poligonal. Analise as regiões planas abaixo para lembrar. Troque ideias, que não tem como, né? E aí você vai desenhar aqui mais um exemplo para cada polígono. E escreva o que é uma região poligonal. Então, nós temos aqui as regiões poligonais e as regiões que não é poligonal. O que você acha, observando, o que você acha que é uma região poligonal e o que você acha que é uma região que não são polígonos? O que você acha que é? Você lembra? Vamos dar uma olhadinha? Tá bom, no final do vídeo a prof manda a cola, né? Reta ou semi-reta. Imagine um segmento de reta do A e B, prolongando-se indefinitivamente nos dois lados. Então, nós temos ali o A e o B, mas ele não para no A e B. Ele continua depois de A e continua depois do B. Então, essa figura que você imaginou é uma reta. O desenho é apenas uma representação dela. Indicamos a reta assim.
A e B ou B e A. Então, é um segmento de reta. Por quê? Porque ele não parou no A e não parou no B, ele continua, né? Observe os pontos R, P, S e H nas posições indicadas. Depois, trace as retas R, P e SH usando uma régua. Semi-reta. Trace uma reta com lápis preto. Marque sobre ela um ponto A. Trace em vermelho uma das duas partes da reta e divida por A e marque o ponto B na parte de vermelho. O ponto A é a origem dessa semi-reta. A parte da reta que você traçou em vermelho, incluindo o ponto A, é uma semi-reta. Ela é indicada assim. Então, aqui você vai observar os pontos M, X, C e E depois vai traçar as semi-retas usando uma régua. Então, você vai pegar a tua régua e vai traçar cada um do que se pede. Em cada figura, escreva se é uma reta, uma semi-reta ou um segmento de reta. Então, você vai colocar lá, a A é o quê? Uma reta, um segmento de reta ou uma semi-reta? E a B? E a C? Vamos desenhar? Marque os pontos, trace as figuras indicadas e escreva se é uma reta, uma semi-reta ou um segmento de reta. Então, você vai desenhar, vai marcar e vai escrever o que ela é. Trace uma semi-reta de origem em um ponto M e que passe por um ponto B. Se ele passa, ele não para no ponto B, né? Ele só passa. Como é representada essa semi-reta? MP e P e M representam a mesma semi-reta? Justifique. Marque um ponto M e trace algumas retas passando por ele. Depois responda: quantas retas podemos traçar passando pelo ponto M? Marque dois pontos distintos, C e D, e trace uma reta passando por eles. Depois responda: existem quantas retas passando pelo mesmo tempo pelo ponto C e D? Então, agora nós vamos ver o que é cada um deles para que você volte respondendo. Então, os polígonos são figuras planas fechadas formadas por lados que, por sua vez, são segmentos de reta, mas não se cruzam em um determinado ponto, né? Então, eles são um segmento de reta, né? Ele dobra e passa por ali, mas eles não se cruzam. Não tem como fazer um X, uma linha passar por dentro da outra, tá? Então, o que é uma reta? Uma reta são linhas infinitas destituídas de curva. Então, ela é reta, ela não tem curva. Então, por isso, um círculo não é um polígono, né? Eles não têm início nem fim e são indicados por letras maiúsculas. O segmento de reta é uma parte da reta marcada por dois pontos. Os pontos que fazem parte da reta sempre são indicados por letra maiúscula. E uma semi-reta é uma reta que tem início, marcado por um ponto, mas não tem fim. Ou seja, é uma linha que apresenta somente a direção, o sentido partindo de um ponto. Então, nós temos aqui uma reta, né? Que ela não tem começo nem fim. Um segmento de reta, né? Ele começa tanto aqui. Ele pode continuar para cá, ele pode continuar para cá. Mas ele é marcado aqui no A e o B, né? Que é o ponto que interessa. Já a semi-reta, ela tem o início, né? Que você vê aqui é só um pontinho, né? Mas ela não tem fim. Então, é uma semi-reta. Ela tem o começo marcado onde ele começa, mas ela não marca onde ela termina.
E sempre essas setinhas vão indicar o sentido da reta, tá? Que lado ela deve continuar, certo? Na atividade lá no livro, nós vimos para você poder ver os nomes, né? Então, nós vimos aqui que quando ele tem um lado, não existe esse polígono. Dois lados também não existe, né? Agora, ele tem um triângulo, né? Quando ele tem 4 lados, ele é um hexágono ou é um quadrilátero. Então, você vai olhar aqui os lados e o nome dado para cada um para poder fazer aquela outra atividade, né? E aqui nós temos alguns exemplos, né? Nós temos um triângulo, um quadrado, um pentágono, que são 5 lados, um hexágono, que são 6, né? Aqui, ó, dodecágono. Você pensa que é um círculo, mas você vê que eles são compostos por retas, né? Ele não é um círculo, certo? É o formato dele, tá? Então, através dessas aqui, a prof vai estar mandando também separado. Você vai fazer sua atividade, tá bem? E agora nós vamos para a nossa atividade extra. A nossa atividade extra de hoje são operações de multiplicação que você vai estar resolvendo no seu caderno. Mas eu quero a continha resolvida, então eu vou lá, né? Aí a prof fez o círculo lá e não apagou, aparece aqui ainda, né? Então, eu vou colocar lá no caderno 5.235 vezes 2. Aí, eu vou estar fazendo número por número, né? Vou começar pela unidade, depois eu vou para dezena, centena e unidade de milhar. Então, vou começar aqui. 2 vezes o 5, que são 10. Eu vou colocar o 0 e vou pôr 1 aqui? Não, né? Eu vou colocar um 1 lá em cima do número que eu vou multiplicar agora. Então, depois da unidade, eu vou multiplicar a dezena. 2 vezes 3, que são 6, mais um que subiu, 7. Eu já fiz a unidade, a dezena, agora eu vou para a centena. 2 vezes 2 são 4. Então, vou colocar aqui. Agora, a unidade de milhar. 2 vezes 5, 10. Tem mais algum número para me multiplicar? Não tem. Então, eu vou colocar o 10 aqui. Como eu vou contar 4 casas, 1, 2, 3, 4, para mim poder colocar o pontinho. Então, o resultado dessa conta foi 10.470, certo? Então, eu vou fazer no caderno, eu vou armar a continha e vou estar respondendo ela, tá? A prof vai estar enviando também aqui um vídeo para que vocês estejam assistindo o vídeo para poder entender melhor se ainda tiver alguma dúvida, tá? Então, pode estar assistindo o vídeo e perguntando para a prof qualquer dúvida, tá bem? Vou estar enviando também aqui a definição de cada um e os exemplos para que vocês possam estar gravando melhor, tá bem? Então, um beijo no coração de cada um. Tô aguardando as atividades, aguardando as dúvidas, tá? Aqui e vamos lá. Eu sei que vocês têm potencial e conseguem fazer muito mais do que vocês têm feito. Então, um beijo no coração e até amanhã.